aí, pessoal, começando mais um episódio do The Briefcast, esse último episódio da temporada. Foram 4 episódios aqui que a gente falou bastante sobre atendimento ao cliente, como inovar nessa área. Falamos sobre 4 indústrias muito específicas, né? A gente falou sobre saúde, depois falamos sobre mercado financeiro, falamos também sobre fintechs e agora chegou a hora de falar de varejo. Temos aqui vários convidados super interessantes, estão fazendo muita coisa legal na mesa. Vamos contar para vocês aqui como superar, né, essa questão do atendimento no varejo, como encantar o cliente. E deixa eu apresentar o pessoal que está aqui na mesa comigo, né? Ao meu lado, Gilcinei Hansen, que é o Gil, VP de Negócios e Marketing da Zenvia. Prazer ter você aqui com a gente, Gil. Ali na ponta da mesa a gente tem o Pedro Corrêa, que é o diretor de TI, e-commerce e CRM da Veste SA. Prazer também ter você aqui, Pedro. Obrigado. E veste várias marcas, né? Que o pessoal vai reconhecer mais pelas marcas que estão debaixo do grupo. É isso aí. Tá, a gente tem a Lelis, Dudalina, Individual, John e a Bobô, né? Que são as nossas 5 marcas do grupo. Perfeito. Ney Santos, diretor executivo de tecnologia e inovação da Riachuelo. Prazer ter você aqui com a gente também, Ney. Prazer. E o Richard Start, CEO da Aramis Inc., que agora eu soube que é Inc., que tem mais marcas por baixo também. Temos a Aramis e a Urban agora também, né? Projeto novo e divertido pra gente falar também aqui sobre. Bora falar. Bom, pessoal, atendimento ao cliente, né? Quando a gente fala de atendimento ao cliente no varejo, a gente tem aquela coisa de estar sempre querendo ter o cliente, né, retornando. Acho que a recorrência é um ponto fundamental. Mas tecnologia e dados, né, Gil, eu acho que fazem toda a diferença quando o cliente entra na loja. Hoje, cada vez mais, e aqui a gente vê grandes marcas, né, como a Aramis, Riachuelo, Veste as suas marcas aqui. A importância da gente conhecer os nossos clientes, conhecer os consumidores, quem consome a marca e como trazê-lo para a loja, né? São inúmeras as estatísticas de redução de fluxo em loja física, mas hoje o varejo não é só loja física, é virtual, é presença em múltiplos canais, omnicanal, e como estabelecer boas conversas, e a gente quer trazer um pouco disso aqui, de boas conversas com os consumidores, criar a sua relevância e a partir desse conhecimento e dessa relevância, trazer o consumidor para o momento da compra e especialmente da recorrência de compra, seja na loja física, na virtual ou em qualquer canal que a marca estiver lá representada. Eu acho que você falou a palavra, né? Conversa, gerar conversa. Você falou bastante sobre isso no outro episódio que a gente gravou também. Como que vocês têm gerado conversa com os clientes de vocês, assim? Principalmente quando a gente pensa no varejo e os diversos canais, hein? A gente priorizou colocar uma ferramenta chamada Live Profile, uma ferramenta proprietária nossa, e onde a gente tem todos os dados do guarda-roupa dos nossos clientes, né? Então a gente consegue, a partir desses dados, trazer recomendações com associações de outros clientes que tiveram comportamentos similares e também dados, fatos daquele próprio cliente, né? Essa ferramenta é uma ferramenta proprietária nossa, outras empresas do mercado usam ferramentas, soluções de mercado, mas a gente optou por desenvolver e fortalecer isso porque a gente entende que isso faz diferença, né, na experiência para os nossos clientes. Então, por exemplo, Dia das Mães passou, Dia dos Namorados, né, que está por vir, você ou qualquer pessoa que chegar na nossa loja consegue ter uma melhor orientação para conseguir fazer uma compra mais assertiva. No caso de vocês, Ney? A gente tem investido bastante em CRM. Então, desde o ano passado a gente implantou a plataforma da Insider e a gente tem utilizado ela de forma bastante efetiva para fazer atração, gerando campanhas, e essas campanhas baseado exatamente no conhecimento do que os consumidores estão fazendo. E a gente hoje sabe a venda na loja física, a venda na loja online, o contato no nosso call center. Então, esse conjunto de informações, a gente utiliza uma série de algoritmos que vão gerar ofertas mais direcionadas para cada cliente, para cada público, para cada cluster de clientes. Com isso, a ideia é de levar o cliente para a loja, né? Então, a gente está se comunicando muito através de CRM e na loja a gente tem outros dispositivos, como o Loyalty, e está avançando aí também em melhorar a experiência do cliente no chão de loja. E aí a gente fala tanto de tecnologia quanto de pessoas, porque para melhorar a experiência numa loja, a gente está trabalhando muito com treinamento, formação, gamificação, para ajudar que os nossos vendedores estejam sempre conhecendo muito de produto. Porque a gente é uma loja de moda, então você chega na loja, você quer alguém que consiga te dizer o tipo do tecido, o tipo da roupa, se cai bem, se não cai bem. Então a gente está investindo muito em treinar o chão de loja, o vendedor a conhecer de produto e não simplesmente ser um vendedor, ele ser um assistente realmente de estilo, sabe? É um desafio numa loja de departamentos. Estamos investindo muito nesse caminho, E usando tecnologia para isso, né? Como eu falei, gamificação, os vendedores fazem um treinamento em cada tipo de... Vou lançar uma coleção nova, ele já recebe aquela coleção nova no celular, com toda a informação, com toda a descrição técnica, e ele vai fazendo um joguinho
para ele ir gravando o que o produto tem, o que o produto tem de diferencial. Então, estamos investindo muito nessa coisa de chão de loja mesmo. Eu quero voltar nessa coisa da tecnologia com você, que a gente estava falando aqui um pouco de bastidores antes. Mas antes, Rick, conta aí, como que vocês estão trabalhando essa conversa com o cliente? Bom, primeiro um dado interessante é que o cliente que compra mais de um canal, tem aquele famoso LTV, né, que é o Lifetime Value, quando ele compra no ano 2,5 vezes maior. Por quê? Porque aumenta a frequência. Então, acho que o desafio de todo mundo aqui no varejo é aumentar a frequência de compra. E aí, os canais integrados é o que faz a grande diferença acontecer. Gostei muito que você está falando, que a gente está muito similar. A gente está desenhando o app do cliente, proprietário, o app do vendedor, proprietário, e um programa de CRM lógico integrando os aplicativos. Porque no final, acho que o segredo é fazer a conexão humana entre o vendedor e nossos clientes, tirando as fricções da jornada, também com modelos de machine learning para fazer modelos preditivos, para poder recomendar produtos mais assertivos, e tentando trazer o que tem de experiência no físico para o digital e vice-versa. Vou dar um exemplo. O aplicativo que a gente está desenhando, um dos serviços que a gente tem em loja, é o alfaiate que ajuda as peças. A gente está pondo no aplicativo do cliente, que ele vai na loja e marca barra e comprimento de manga, ele pode comprar online e já vinha ajustado. Legal. Então, como a gente vai fazendo a integração dos canais, a integração da jornada, eu concordo que o vendedor tem que ter o cliente no centro e o vendedor no centro. Então, desde um programa que a gente faz, que se chama VIP, que é Viver Intensamente o Propósito, que é o vendedor fazer um encantamento para o cliente, contar essa história dentro de um frame nosso, e quem ganha a melhor experiência ganha um presente. Porque no final, a jornada do cliente tem que ser encantada pela jornada do vendedor. Então, eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo, tá na mão do vendedor, do cliente, essa conexão faz toda a diferença. E eu gosto do modelo também de proprietário, de arquitetura de dados, porque te dá a possibilidade de você escalar o negócio de maneira muito mais personalizada. Então, a gente também fez um trabalho de montar a parte de dados estruturada, os dados do cliente bem estabelecidos, para poder fazer essa jornada de construção. E a gente, como eu brinquei com você, era Mizinc, porque a gente está lançando marcas. Então, a gente está fazendo um trabalho orgânico também de marcas. Também foi importante a arquitetura de dados já ser pensada para ser um modelo escalável, não só para Aramis, mas para marcas orgânicas e inorgânicas que a gente for olhar no futuro. Por isso que eu acho que a mentalidade por trás da arquitetura é a base fundamental para falar de tecnologia. E não tem como ser tão complexo, a gente está até falando com o público que é muito mais para pegar esses insights nossos. Mas o que eu aprendi é, se você começa com a base estruturante do seu negócio bem feita, não é sobre o volume de dinheiro que você está colocando, é sobre a base de dados bem estruturada, e a arquitetura que você for montar tem que ser pensado não só para a sua loja, mas como você pode escalar. E isso que a gente tem trabalhado bastante assim, a gente está lançando a primeira versão dos aplicativos agora nesse trimestre, e a ideia, que achei muito legal, é o processo evolutivo que a gente pode construir no mapa desenhado de jornada para poder, no final, gerar a melhor experiência para o cliente. Eu vou trazer um tema que eu tenho estudado agora, que me chamou a atenção e uma provocação aqui interessante. Vocês viram que recentemente saiu uma matéria que o Shopify está integrando agora com o ChatGPT? Uma das coisas que eu mais tenho provocado a companhia é que todo o modelo de busca pelo qual a gente foi aculturado a fazer, SEO, criação de conteúdo, onde a gente põe a mídia para chegar no cliente, vai mudar radicalmente no curto espaço de tempo. O que vai acontecer a partir de agora é que a gente vai ter que entender o que o cliente quer consumir de conteúdo, criar o conteúdo relevante para o modelo de search do próprio cliente fazer a conexão. Isso vai ser uma mudança radical que a gente não se preparou e acho que o mercado está começando a fazer. E aí volta a estratégia de conteúdo, personalização, experiência e conexão com o cliente. Só que tem uma variável importante que vai começar a mexer, que vai ser bem interessante ver como as marcas vão se preparar, assim como o TikTok Shop que está lançando também agora. Então é muito legal a reflexão de jornada do cliente, legal a reflexão de como o cliente vai se conectar com a marca na loja, mas é muito mais interessante a provocação dos novos meios de comunicação e jornadas de experiência que o cliente vai começar a fazer e como as marcas, pequenas, médias ou grandes, vão se adaptar. Porque o jogo não é mais o maior, é o jogo da velocidade. Nossa, e vai ser louco. O que você acha, Gil? Complementando o que Na linha que vocês colocaram aqui, que o Richard colocou, assim, a jornada, a gente já vê que ela, já há muito tempo ela deixou de ser algo que a gente consegue controlar, certo? É um funil. O famoso funil, né? Ela tá mais para uma rave do que qualquer outra coisa, do ponto de vista de isso pode acontecer em qualquer ponto. É importante você estar naquele canal. Se o cliente busca conversas e gosta do canal do WhatsApp, é lá que você tem que estar. Se esse cliente, ele conhece seu portfólio, ele conhece o seu catálogo, seus produtos no TikTok, é lá que você vai ter que estar. E isso vai acontecer com vários pontos de origem, mas você vai conseguir de alguma forma
levar nessa dança, apesar de ser uma rave, no teu ponto de conversão, né? Seja dentro lá do ChatGPT, hoje, até na Zenvia, como empresa que vende para clientes B2B, né, que são B2C, a gente tem clientes que são originados hoje de ChatGPT. Quer dizer, o conteúdo que a gente conseguiu colocar originou clientes novos pra gente via ChatGPT. Gera lead, né? Gera lead. O Gemini da Google, ele mexeu dramaticamente na busca. Basta você ter uma conta corporativa e quando você vai buscar, ele vai responder diferente. Ou fizer a pergunta lá como. Então, aonde está esse cliente? E eu gostei muito do que vocês todos colocaram aqui, a importância de entender quem é o seu consumidor, quem é o seu cliente, montar um data lake, que seria algo para muitas empresas complexo, mas isso hoje os players de soluções de software conseguem até entregar mais acessível. Mas qual é a mágica? É colocar tudo lá. Então tem fontes de dados, tem um RP, eu lembro do projeto da Aramis há tanto tempo lá para conseguir consolidar e foi pioneiro nisso, e tenho certeza que todas as marcas, como tem o Life Profile da Vest, ter tudo no mesmo lugar, e não mais do que tudo no mesmo lugar, acessível, que se está na mão do vendedor, isso tem uma facilidade, né, Pedro? Dá para ele, treinado, como o Ney colocou, saber trabalhar aquele impulso, saber trabalhar o que ele fez. E se a gente tiver no Life Profile, tudo que ele fez, tudo que se ele relacionou com a marca, isso dá potencial, né? Porque tem frescor do dado e dá potencial de conversão na ponta. Tem muito valor, né? Mas eu fico pensando assim, né? A gente tava falando um pouco dos desafios da jornada de cada um, né? E às vezes, né, quem tá ouvindo, assim, pode falar, poxa, data lake, machine learning, né? Por onde começar, né? E eu acho que a gente começou com o básico, assim. A gente começou, cara, olhando as NPS, sabe? Aplicando NPS e olhando o detrator todo dia. Putz, quem deu nota ruim, quem é detrator? A gente olhava caso a caso, todo dia, diariamente, e colocava uma tratativa no campo para esse tipo de situação. Depois a gente foi para a Data Lake, começou a olhar para a unificação de dados e aí a gente foi evoluindo, né, para chegar em outros níveis. Hoje a gente está, quando a gente fala de Data Lake, a gente está num outro, seria assim, a segunda fase do Data Lake, que é construir a CDP, que a gente fala que é a Customer Data Platform, né? Então a gente pegou, Data Lake era uma coisa muito macro, onde a gente tinha vários dados além dos dados de cliente. Agora, quando a gente fala da CDP, a gente está pegando todos esses dados que já vinham do Data Lake, mas enriquecendo também com fatos, que é aquilo que você falou, o cliente ele está na jornada em vários momentos ali, então como que eu consigo registrar todos esses fatos e tornar essa jornada mais envolvente, mais interessante, né? E a gente sentiu a necessidade justamente de construir a CDP por causa disso. Eu concordo, e a provocação que eu estou colocando agora para o time, que é a próxima, na minha parte, evolução, a gente colocou tudo que você imagina e hoje está plugado no nosso Lake já. Todas as ferramentas vão para o Lake. A gente está jogando um jogo de arbitragem da informação. A verdade é essa. É a nova era do jogo. Porque os dados estruturados, tudo que você falou, é onde hoje está fácil, com uma estrutura de dados bem feita, você jogar os dados para dentro. A provocação que eu tenho feito, que eu voltei de um curso agora que ficou me pilhando muito isso, é como você consegue pegar os dados desestruturados e jogar para a sua base de dados. Que aí é onde você vai ganhar o jogo. Porque aonde os dados, todo mundo tem acesso, empresas que têm a estrutura conseguem chegar. A provocação que eu tenho colocado é como a gente começa a captar os dados desestruturados e coloca eles no Lake. Porque hoje com AI, você jogando esses dados para o Lake, você cria uma nova vertente de olhar, que para mim não é o demográfico, nem o transacional, é o comportamental, que aí você muda o jogo. A hora que você colocar o tripé transacional, demográfico e agora o comportamental, que é as perguntas certas, ou pegar das plataformas desestruturadas e jogar para seu dado e conseguir estruturar e aí criar jornadas mais estruturantes, para mim esse é a próxima etapa do processo que vai fazer com que a possibilidade da jornada de personalização realmente aconteça. Com a Zenvia, a sua empresa vende mais e atende melhor com comunicações pessoais envolventes e fluidas por todos os canais.
Zenvia Customer Cloud, a IA completa para revolucionar a experiência do cliente. Só voltar num ponto aqui, porque, assim, vocês dois estão desenvolvendo coisas internas, né? Vocês optaram por desenvolver. Ele tem certeza que mais que a gente. Não, mas aqui o Ney também... Não, mas o Ney estava contando de todo o processo que ele está fazendo agora para integrar tudo isso, né? Porque, assim, vocês são mais novos do que a Riachuelo. O Riachuelo estava vindo aqui quase 80 anos, né? E foi a tecnologia foi evoluindo à medida que a empresa também foi evoluindo, e aí as ferramentas que vocês foram usando, né? Foram criando ali um set ferramental que... Enfim, tem coisa que foi instalada 30 anos atrás, coisa que foi 20 anos atrás, e aí agora você está tendo que juntar tudo isso, né, para poder ter os dados todos no mesmo lugar. A gente está falando de 3 empresas de varejo, estão virando empresa de tecnologia aqui, no final das contas? É legal esse tempo, porque tudo que a gente falou aqui de jornada, você vê que a gente está falando do jornada do cliente, mas bate diretamente em ter os dados, ter informação, para você poder conhecer o cliente, para você poder saber o que ele está fazendo, onde ele está fazendo, nos vários canais, e aí você criar uma jornada que ela seja integrada e única, né? Aí você toca no ponto, mas você tem vários sistemas, você ao longo dos anos você criou um sistema aqui, outro ali, aí a gente falou dessa tecnologia do Data Lake, né? O Data Lake, ele acaba criando uma camada de abstração em cima dessa complexidade, porque você extrai os dados dessa, vamos dizer assim, dessa arquitetura complexa de vários diferentes sistemas, você vai trabalhando naturalmente na simplificação disso, mas os dados você traz para dentro desse Data Lake criando uma fonte única de informação. Mesmo tendo diferentes sistemas transacionais, o Data Lake é o local de onde você parte a PDP, de onde você parte... Todos os insights da jornada estão no Lake. E a gente fez esse caminho. Ou seja, a gente fez o caminho não de vou trocar todos os sistemas da empresa. Não, eu vou criar um Data Lake. Então, a gente tem um Data Lake do qual a gente alimenta das diferentes fontes. O esforço disso é garantir a integração e garantir que os dados fiquem corretos nesse lake. É um esforço. Claro. Seria mais simples se você tivesse um sistema único. E a jornada de simplificação dessa arquitetura ela é mais longa, né? De você ir trocando vários sistemas legais. Então, a gente está numa jornada mais longa, mas o lake foi montado. E tudo que a gente está fazendo, por exemplo, eu tinha falado um pouco antes do self-checkout que a gente está criando. Esse self-checkout, ele está integrado no CRM, está integrado no e-commerce, usa o mesmo motor de promoções que utiliza para todos os sistemas da empresa, porque tudo está no Lake. Então, o coração da nossa estratégia de simplificação é o Data Lake. Eu acho que assim, agora criou o CDP, beleza, agora você está à prova do futuro, né, de uma certa maneira, porque você tem isso aqui, você pode agora buscar as informações da melhor maneira aqui. Acho que nunca termina, né? Mas assim, exatamente, mas você não sabe o que vai ser no que vem. Mas você cria uma camada de abstração da complexidade, sabe? É claro que você vai ter que arrumar essa complexidade no tempo, mas é muito mais longo. E essa camada do Lake é de onde a gente está tomando as decisões e está plugando todas as novas soluções. E eu acho que o desafio nessa próxima etapa é fazer o barramento, que é a parte próxima para você poder plugar com a API dentro do seu lake com mais velocidade e estratégia, sem depender tanto de terceiros para a qualidade da informação, né? Perfeito. E a maior parte mesmo, essa parte. E a maior parte do que a gente faz na Riachuelo é desenvolvimento próprio também. Então, a gente tem um time de desenvolvimento para essas várias soluções. Até a solução de e-commerce nossa, inclusive, ela é própria, o próprio sistema de e-commerce, né? E isso dá uma agilidade que a gente estava falando, porque te permite reagir, mudar e fazer com muito mais velocidade do que um pacote, né? Como vocês estão olhando para isso, Gil? Assim, todas as empresas virando, de uma certa maneira, empresas de tecnologia, né? Como vocês estão olhando para o setor de varejo, principalmente? Olha, assim, é óbvio que grandes marcas têm suas estratégias, procuram esse grau de personalização e customização das suas soluções para entregar essa cara, né? Esse relacionamento com o máximo de personalização. Para pegar o empreendedor que está nos assistindo aqui no Debrief, né? Você tem soluções que são mais escaláveis. Nesse momento ele está tentando fazer o negócio dele virar, funcionar, vender mais, né? Então, existem soluções e as Zenvia se colocam como soluções para ajudar o cliente a construir lá uma base de dados, uma CDP, consolidar as informações. A gente tem integrações com os típicos RPs que as empresas usam no varejo, para que já puxem os dados automáticos dali. Puxa informações de fontes públicas que a gente possa mesclar e ajudar a criar alguns insights. E como a gente trouxe dados, esse é o poder da inteligência artificial agora, né? Antigamente a gente tinha uma dificuldade enorme de construir os insights. Por quê? Porque processar tudo isso era difícil, ou
tirar imensos relatórios que pessoas fizessem esses processos também era difícil. Então, hoje, inteligência artificial sobre essa massa de dados, você consegue construir insights que aparentemente podem parecer simples hoje, né? Sentimos sua falta. A gente busca clientes recorrentes em múltiplos canais. Quando a gente não tem as coisas integradas, o e-commerce acha que o cliente está faltando, mas o cliente já foi na loja física, né? Exemplo, né? Ou comprou de você num outro canal. Se a gente consegue perceber que sentimos sua falta, eu consigo ativar isso num canal que o consumidor está acostumado a se relacionar com a marca. Esse canal potencialmente pode ser muito WhatsApp hoje em dia, é fato. Gosto muito, aprendi muito com a Meta. E tem um poder incrível. Não é à toa que os Estados Unidos estão querendo dividir lá a Meta e o Instagram e o WhatsApp, porque tem uma força muito, muito grande. Estabelecer essa conversa nesse canal, você tem que pensar onde ele pode tocar você. Vai tocar no e-commerce, vai tocar na loja física e aí conectar isso nessa mesma ferramenta, nesse mesmo WhatsApp, também lá o vendedor, né? Para fazer essa jornada funcionar, mesmo que comece o mais aleatoriamente possível, mas ela vai convergir num ponto. Sistemas que fazem isso, como o da Zenvia hoje, são acessíveis. Isso que é importante. São acessíveis, são fáceis de implementar. A tecnologia permitiu tornar a inteligência artificial generativa acessível a um empreendedor do varejo, de forma a desmistificar um pouco dessas complexidades que a gente viveu ao longo dos anos com a tecnologia. Acho que é uma jornada, né? Isso que é muito legal você estar falando, né? Você não sai de lá para criar desenvolvedores e lake. Acho que é uma jornada. E eu acho que você falou muito bem. Se as empresas tiverem um mínimo de qualidade de informação hoje, não tão complexa como precisa há anos atrás, como a Zenvia e outras ferramentas legais, você consegue, obviamente, começar a gerar valor. Acho que o segredo, para mim, da tecnologia é começar a ver valor. Quando você começa a ver valor e começa a ver a evolução acontecer, você vai direcionando sua energia e seus investimentos para poder fazer essa transformação acontecer. E é legal que há 5 anos atrás era inimaginável poder ter ferramentas como vocês, plugando em estruturas não tão organizadas, como a gente estava debatendo aqui desse outro lado da mesa, e gerando valor e percepção para o cliente final. Então, isso que é legal ver a velocidade da evolução. Mas, indo para a sua pergunta, sim, eu acho que todas as empresas, de alguma maneira, vão caminhar para ter um pé em tecnologia, até para poder estar disputando um mercado cada vez mais competitivo. Eu brinco que a gente não tem, nosso concorrente não é a marca A, B ou C. É o Mercado Livre, é uma Amazon, é a qualidade de experiência que eles estão acostumados a receber. A gente, como marca, tem uma obrigação de se esforçar no nosso melhor para entregar esse tipo de valor. Que isso faz uma complexidade nova, que não é mais apenas sobre o varejo, é sobre como você gera esse valor de experiência e percepção e comparação, não só com a marca masculina concorrente de Maramis, mas com toda a jornada de experiência que o cliente já está acostumado a ter. Inclusive no dia a dia. Em outras indústrias. Hoje, para mim, o iFood o Diego é um grande amigo meu, o iFood é um baita exemplo para mim de tecnologia, de empresa de tecnologia, de jornada de experiência e de agilidade. Como beber dessas outras fontes, assim? De olhar pro ladinho ali de uma outra indústria e falar, putz, vocês estão fazendo isso tão legal. Será que dá para adaptar? Eu posso bastante. Dá. Na realidade, eu acho que assim, é extremamente saudável. Por exemplo, se a gente falar da indústria, vou falar da indústria de moda. Se a gente ficar olhando o modelo que existe há 30, 40 anos, ou seja, está entrando modelos digitais completamente disruptivos, que aceleram a cadeia de produção, que aceleram a captação de trend para a produção da roupa. Então, e onde você está olhando isso? A gente está olhando isso nas plataformas digitais, as plataformas que já começaram fazendo, olho a tendência e encurto o meu tempo de produção na cadeia. Então, por exemplo, a gente está com uma startup que a gente está muito ainda em estudo, em piloto, mas estamos uma POC, estamos brincando com eles de, puxa, eu quero criar a coleção baseado na coleção da São Paulo Fashion Week ou da Paris ou quero do Digital Influencer X, e ele vai na internet, vai captar todas as informações daquilo que eu estou pedindo e ele traz sugestões de coleção baseado em vez de você ter que viajar e ir outro país, olhar a tendência, ele vai lá e faz a captação e te traz sugestões de coleção. Isso não só você dando fixo, mas você pode inclusive dizer, no TikTok eu quero ver o que está explodindo. E ele te traz sugestões do que está acontecendo já sumarizado para você se inspirar. Então, de onde que a gente está buscando isso? A gente está olhando isso no mundo das empresas digitais mesmo, não foi no mundo das empresas de fashion tradicionais.
Então, eu acho que sim, a gente tem muito que se inspirar. O iFood é um caso de utilização de inteligência artificial, machine learning, que é espetacular, né? O data lake deles nasceu com o iFood, né? O iFood nasceu tendo um data lake. Então, tudo gira em torno de dados lá. Então, eu acho que a gente tem que se inspirar mesmo. Vou te falar além de dados, eu estou na Aramis há 18 anos já, né? Então, faz um tempinho. Eu sempre olhei para fora, não para moda, para qualquer coisa, e tudo dá para se inspirar. E coisas não óbvias, assim. Eu acho que o segredo, me perguntaram esses dias, onde você vai aprender? Eu falei, em tudo que eu olho. A verdade é essa, sei lá, tudo que você consegue pegar de exemplo de empresas de setores diferentes, ou livros que te trazem uma reflexão. Acho que o segredo deu quando eu entrei na Aramis com 18 anos, há 18 anos, com 22 anos, ou hoje a Aramis um pouco maior, sempre foi olhar para o que eu estava vendo e traduzir para a minha realidade. Porque a realidade da companhia é que você tem de acesso. Óbvio que o mundo há 18 anos evoluiu bastante, ficou mais fácil. Mas a provocação para mim é que você consegue tirar reflexões e insights de tudo que você imagina. Eu te acompanhando há algum tempo, assim, cara, eu lembro da época da NFT. Cara, aquilo ali era um experimento, né? Criação de comunidade, inclusive, né? Para as pessoas que estavam mais próximas de vocês ali. Aposto que teve aprendizado com isso. Talvez não um resultado prático, mas teve aprendizado. E você gosta de brincar com isso. Criar produto tecnológico que esquenta, que não sei o quê. O que mais você já fez? Eu já fiz jeans que resfria, jaqueta que esquenta, camisa termorreguladora na Urban, que é a marca nova, que traz recuperação muscular, foco e energia. Quer dizer, a gente faz muita coisa em produto de inovação, porque para mim é onde eu entendi que eu consegui me posicionar no mercado trazendo inovação de produto e aí amarrando um marketing inteligente, estratégico para falar de inovação. Esse é um trabalho de reposicionamento de Aramis e lançamento da marca nova que é a Urban. Mas a minha provocação é até mais simples, é pegar um livro do Netflix, Regra Não Ter Regra, e pegar o lugar da transparência radical como cultura. Ou eu estava vendo, sei lá, um case lá do curso que eu estava fazendo, e eu peguei a estratégia de marketing de uma empresa que era concorrente quando acabou a patente do Invisalign, e de lá saiu a ideia da estratégia de marketing da Urban. Então, a minha provocação era a concorrente da Invisalign. Quando acabou a patente, eles lançaram uma outra marca chamada Byte. E, basicamente, o marketing do cara era vida real, pessoas reais, na prática tendo resultado. Essa ideia foi uma estratégia de comunicação da minha marca nova, que é produto de tecnologia, né? Tecidos de esporte para moda. Pessoa real, pessoas reais, na prática, vendo o produto, o valor que ele gera. Então, a minha provocação, além da tecnologia, produto que a gente faz, tudo que você olhar, você consegue se inspirar. O único desafio que você tem é trazer para a sua realidade do momento. E quando você consegue juntar várias dessas inspirações, você vai criando a sua estratégia mental. E aí é difícil copiar quem consegue se inspirar em tantas coisas distintas ao mesmo tempo. Então, a minha provocação é: todo lugar dá para aprender alguma coisa nova. A única provocação é como você traz isso para a sua realidade e como você constrói isso no seu ecossistema. Inclusive com o cliente, né? Acho que ouvir é super importante, né, Pedro, também. Como é que vocês trabalham essa questão da inovação e dessa busca por referências lá? Eu acho que é muito como o Rick falou, assim, a gente busca inspirações em vários lugares, né? No passado até, por exemplo, a gente esteve na China olhando várias empresas que muitas delas não tem nada a ver com o nosso setor, mas para justamente visitar e buscar essas inspirações. Tem muita tecnologia que é feita, assim, pensada para outros mercados e que, de certa forma, acaba entrando no nosso mercado. Então, por exemplo, o blockchain, né, que é um negócio que foi feito muito olhando para criptomoedas, coisa e tal. Hoje a gente usa para rastreamento da cadeia. Então, por exemplo, você pegar da linha individual, a gente tem rastreamento de 100% da cadeia e você, por exemplo, vai na loja, você escaneia as etiquetas com QR Code nos nossos produtos, você consegue saber em qual fazenda o algodão daquele produto foi feito, entendeu? Então, você tem todo o histórico de produção do produto graças a esse rastreio possibilitado pelo blockchain. Gil, no caso de vocês, P&D é frequente também, né? Gosto muito de como você olha as fontes e como você adapta isso para a realidade. E tem muito de olhar as outras indústrias e os modelos e pensar em coisas que são, de fato, replicáveis e principalmente escaláveis. Para não ser apenas... Claro que o exercício, né, Igor, fazer o negócio, você aprende muitas coisas, isso vai te ajudar a formar cultura também, da experimentação, do desafio e de tentar encontrar uma forma. Mas a gente, no varejo, tem muito de procurar aquilo que verdadeiramente escala e que possa ser replicável em todas as lojas ou em todos os canais que opera. E tem muita coisa. A Zenvia tem uma sorte de estar cross verticais, né? E tem muita coisa que você vê assim, que o varejo tem bons ensinamentos para educação, que tá aí
ele tem bons ensinamentos para serviços financeiros e vice-versa. Então, e tem muito a ver de como você consegue usar aquilo com qualidade e de forma escalável. Legal. Bom, vamos voltar então para o ponto de experiência do cliente, né? Como que vocês fazem para poder medir essa proximidade do cliente? Como que vocês fazem para poder entender como esse cara tá próximo de vocês, ou o que ele tá pedindo para vocês, ou como se aproximar ainda mais? Como que vocês trabalham esse relacionamento para entender o quão distante ele tá, né, da marca de vocês e quanto mais próximo você quer que ele esteja? A gente tem alguns indicadores, né? Como eu comentei lá atrás, a gente, assim, começou com o NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Então, a gente começou a ter uma visão dos clientes, principalmente o que nos interessava nos clientes que estavam insatisfeitos, porque eram esses os clientes que, de certa forma, a gente tinha que reverter esse sentimento, né? A gente trabalhou isso muito forte, a gente até recebeu dois prêmios por anos consecutivos da Customer Awards, que é uma empresa que avalia várias empresas de diferentes setores, e aí no varejo a gente ganhou ali com a Dudalina por 2 anos consecutivos, porque a gente, pela tratativa que a gente tinha, a disciplina que a gente tinha em relação a isso. Mas a gente tem vários outros indicadores, como por exemplo, né, a base de cliente ativa. Então o cliente permanece com a gente 1 ano, né, se ele saiu, parou de comprar, ele vira um churn. A frequência, como foi falado aqui, a gente olha same customer store, então a gente olha como que o cliente está comprando nas mesmas lojas. A gente tem isso também para o cenário do B2B, então a gente olha isso para quando a gente tem clientes que compram as nossas marcas para revender em outras cidades, né? As lojas multimarcas. Então a gente também acompanha como que esses clientes estão se comportando. Então a gente tem um pool ali, a partir da unificação dos dados, né? Os dados online, offline, B2B, a gente conseguiu ter um pool de dados, e como o Gil falou, assim, se o cliente, por exemplo, não comprou no site, mas comprou na loja, putz, o cliente está fidelizado. O cliente, ele tem um canal de preferência dele. Se ele naquele dia tá mais afim de ir numa loja, ou tá mais afim de comprar online, ou num cliente multimarca, pra gente tanto faz. O importante é o cliente estar sendo amparado pela marca. Uhum. Eu acho que o Pedro já falou um pouquinho sobre isso, né, de experiência na loja, mas como que vocês estão olhando também para a experiência no físico? Principalmente, debateu muito isso depois de pandemia, né? Mas hoje evoluiu. Como que vocês estão pensando para a loja hoje, a experiência dentro do físico? Não tem dúvida que a gente entende que a experiência do cliente varia de acordo com o momento de compra dele, com o momento familiar. Então, ou porque houve uma época que você falou, o digital vai ser só digital, e aí outra que vai ser só físico. E no fundo, todo mundo já entendeu que o mundo é feito de vários momentos de compra distintos para cada tipo de cliente, né? Então, o que a gente vê é que a loja, em especial uma loja de roupa, a loja de moda, ela é um lugar de experimentação, é um lugar de prazer, é um lugar até de realização. A gente tem lojas bem populares, então em que comprar aquela peça de roupa é um momento de realização pessoal, de ir com a família. Então a gente vê a loja como um local social, sabe? E para isso a gente quer melhorar muito essa experiência da compra na loja, com os vendedores sendo alguém que tem essa conexão com o cliente, porque a gente fala da jornada do cliente, a gente falou de tecnologia, mas o cara vai estar lá na loja, ele vai se relacionar com um vendedor, com uma pessoa que tem que estar bem preparada, que tem que estar bem informada, que tem que estar feliz no trabalho para poder realmente fazer um bom trabalho já junto com esse cliente. E aí, naturalmente, a gente pensa em tecnologias para suportar esse vendedor, para ajudar nessa jornada do cliente, e o próprio cliente, se ele quiser fazer o autosserviço, né? Então, porque tem aquela coisa prática, né? E você falou tudo bonito, mas eu quero entrar na loja, comprar e sair rápido. Uhum. Então você tem que ter um caixa rápido, você tem que ter um caixa veloz, um caixa simples, você tem que ter um serviço de autoatendimento para o cara pegar, comprar e sair o mais rápido possível. Porque esse também é um cliente, é o cliente que quer ir rápido na loja. Tem o outro que quer fazer a experiência, que quer olhar. Então, a gente pensa na loja como um local mesmo que tem que atender os vários públicos, mas que tem que ter uma experiência diferenciada. Porque senão eu compro tudo na internet. Uhum. Mas eu compro tudo por digital. Por que eu iria na loja? Para ter uma experiência diferenciada. Mas é que eu acho muito doido, porque assim, não tem muito tempo que a gente falava de loja como experiência instagramável, que eu tinha que ir lá, cada loja ter um conceito, um espaço. De repente a gente tá falando agilidade na loja, para grande parte das pessoas. Mas você sabe que não é todo mundo. A gente tem claramente, inclusive a gente tem claramente isso, que tem o cliente que quer
fazer a compra rápida e prática, e aí você tem que ter esse... Mas tem o cliente que quer conversar com o vendedor, quer ter uma experiência na loja. Não, mas eu ia até no outro ponto além também. Você estava falando de pesquisa na China. Tem aquele shopping famoso lá na China, né? Que é todo mundo vazio, todo mundo fazendo live commerce. Eu acabei de voltar de lá agora também. Eu tava num resort que na porta tinha uma pessoa que tava o tempo inteiro fazendo live commerce. Eu olhava aquilo e falava, o que tá acontecendo? O que essa pessoa estava aqui toda hora fazendo live commerce? Ela estava literalmente com o celular apontado para a porta do resort, mostrando entrada e saída, bombando de mensagem ali no TikTok. Ela estava fazendo a campanha do dia. Tipo, vem para cá para esse fim de semana. Cara, as coisas que, de novo, olhar para o lado, ver o cara fazendo e falar, por que eu não posso fazer no meu negócio? Mas são, assim, a coisa muda tão rápido e acompanhar tudo isso é insano, né? Como que vocês conseguem acompanhar, assim, tudo que está acontecendo e aplicar ao mesmo tempo, né? Principalmente vocês que estão desenvolvendo internamente. Acho que primeiro isso foi uma coisa interessante, mas às vezes o mesmo cliente, depende do momento dele de compra, de necessidade, ele pode ser o cara que quer ficar 1 hora conversando na loja e quer resolver o problema em 1 minuto. Dá um exemplo engraçado. Quando a gente começou a crescer um pouco mais o volume de loja, eu comecei a ficar preocupado com a experiência de loja, eu queria padronizar tudo, aquele maluco da padronização. Aí li o livro das Apos, lá, o Entregando Felicidade, se não me engano, em português, e foi um tapa na cara, porque eu queria padronizar. Ele falou, tem uma cultura forte, contrata pessoas ligadas à sua cultura e deixa ela encantar o cliente como ela quiser. Então, quebra de paradigma de quem está crescendo rápido e quer padronizar. Aí volta a história de cultura para mim, que acho que é a base fundamental do negócio. Eu estava hoje com uma pessoa que veio fazer reunião comigo às 2 da tarde e falou, fui na tua loja de Iguatemi, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. Nem sabia que dava, assim. Eu falei, então, o que você treinou? Eu falei, óbvio, tem treinamento, tem produto, tem por aí vai, mas tem o lugar do a gente quer encantar os clientes. E para a gente encantar os clientes, a gente tem que encantar nosso time primeiro, que vai encantar o cliente. Então, eu acho que a inteligência, para mim, está na percepção de entender o momento do cliente. E se é praticidade, entrega praticidade. Se é terapia, entrega terapia. Se é momento de experiência para criar um momento marcante na história dele, porque ele está comprando para um momento especial da vida dele, também que seja. Acho que a loja tem esse lugar de experiência, tem lugar de praticidade, tem lugar de personalização. E cada vez mais as lojas têm que entregar algum tipo de valor que faça com que o cliente queira ir até a loja. E a verdade é que o fato de, pós-pandemia, eu lembro que fui para a NRF lá atrás e o varejo vai acabar, agora é tudo digital. Besteira. Aí deu 3 anos, agora o varejo é tudo. A questão não é mais essa. A questão é como a gente vai fazer para o cliente ter a melhor jornada em qualquer ponto que ele queira comprar. E Omnichannel não é ponto de compra, é ponto de experiência. E o segredo, como até você estava falando, né, Gil? Até entender qual é o canal e qual é a hora certa. Tem gente que quer falar com você às 8 da noite que não está trabalhando. Tem gente que quer falar com você na hora do almoço. Cada vez mais você tem que entender como você não é o chato desse processo. E vou voltar para a estratégia de conteúdo, né? Diz um amigo meu que fala toda hora, Rick, marca legal não vende o tempo inteiro. Se você sabe que a frequência do cliente compra a cada 6 meses, seu desafio é tentar trazer para 5, talvez, 4. Mas do dia que ele comprou até os próximos 3 meses, se você ficar enchendo a paciência com produto e promoção, você vai dar um follow. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é como a gente gera valor de experiência, de comunidade, de conexão, de conteúdo para manter a marca ativa com esse consumidor, entendendo os momentos de compra dele e gerando um serviço, um benefício, alguma personalização para gerar... Putz, ok, então eu comprei essa calça. Vai chegar uma mensagem, daqui a pouco, ó, essas camisas chegaram que combinam com a sua calça. Ou melhor ainda, você tem esse guarda-roupa da Aremi já comprado, sabia que essas combinações também pode ser uma opção para você? São tudo maneiras que a gente vem desenvolvendo por ter o aplicativo, por ter essa jornada mais redesenhada própria, porque a gente precisa gerar valor durante a jornada de compra até o momento certo da próxima compra. Que pode ser o cara tá passando no shopping, ou a mulher passar na loja, entrar para dar um oi pro vendedor, que acontece bastante isso, conversar e ir embora. E você não tem que olhar como um lado negativo, é positivo. A pessoa pensou na tua loja, pensou no seu vendedor e quis estar lá. Nem que não seja para comprar ainda. Então acho que é a mentalidade de longo prazo, de geração de conexão de longo prazo. E acertar os times certos. Você falou de churn, eu gosto muito da coisa de churn também. Mas também acho que o churn natural é 12 meses, né? Então o que é churn, pessoal? Churn é o cliente comprou uma vez, ficou 12 meses sem comprar, pum, considerar um cliente inativo. Às vezes não, às vezes o cliente vai comprar 4 meses. Então o churn não pode ser 12, tem que ser 4 em um dia. Por isso que eu acho que volta ao entendimento do perfil da jornada do cliente. Nossa base de consumidores hoje, 28% são mulheres. Não é homem comprando.
Fora, para mim, os mais 30% que vai junto com o homem para ajudar a fazer a escolha da jornada também. Então, como a marca de moda masculina está conversando com a mulher hoje em dia? É uma provocação que eu estou fazendo. Qual é a jornada que eu vou entregar para uma mulher que compra Aramis? Tem que ser diferente da jornada que eu entrego para um homem que vai comprar na Aramis. Então, olha quantas variáveis numa equação tão interessantes tem, para no final o que a gente quer tá presente na mente do consumidor e a hora que ele pensar, ou onde ele vai comprar, que seja de uma das nossas marcas aqui, né? Brincadeira. Esse ponto que o Richard colocou não é uma questão de enviar milhões de mensagens para o cliente, né? Veja que a preocupação é da própria Meta, né? A Meta, dona do WhatsApp, não quer que quem use fique lá disparando mensagens loucamente, né? Ela cria e incentiva, até por preço, uma mensagem quer que a gente trabalhe mensagem de utilidade. A transacional tem um preço, né? Transacional tem um preço e a mensagem de utilidade. O que é mensagem de utilidade? Pô, se eu conheço o guarda-roupa do meu consumidor, da minha cliente ou do cliente, cara, o que eu posso sugerir para ele de looks e de combinação? Isso é uma mensagem de utilidade. Para isso, parte de um princípio que eu quero conectar, que é saber quem é o cliente, né? Cadastrar. Há um tempo atrás, eu me lembro aqui, estava vendo vocês falar sobre cadastrar, ter o cliente. Tem algumas coisas que foram fortes durante a pandemia, né? Uma é saber quem eram os clientes. As marcas que saíram na frente foram as marcas que tinham um bom cadastro de cliente, com o telefone, e-mail, que foi a arma colocada, né? Me lembro de uma feira lá em Perdizes, que um dos feirantes teve sucesso durante a pandemia, porque não tinha feira. Mas ele tinha o cadastro. Mas ele tinha um caderninho com telefone famoso caderninho e nome. E ele sabia o que as pessoas compravam. Então ele ligou lá em casa. Eu comprava geralmente isso aqui. Eu monto a cesta para você e levo na sua casa e o preço é X. Por favor. Sim. Essa é a diferença. Isso é tão forte que no setor de alimentação, food, restaurantes, até a pandemia, em geral, os sistemas que controlavam não tinham cadastro de cliente. O sistema de PDV não tinha cadastro de cliente. Até hoje, muitos restaurantes não sabem. O que o iFood é baseado, que a gente falou aqui? Num imenso data lake. O data lake começa pelo cliente. Então, acho que para ser customer centric, o cadastro de cliente pra gente base, né? É a base, é o início e toda a história que você tem da sua marca com esse consumidor. E esse consumidor, o que fez com você, seja em todos os canais físicos e digitais, vão te ajudar a construir boas conversas de utilidade e não conversas de mensagens massificadas. Mas beleza, mas agora no sistema eu consigo cadastrar o cliente. O que eu preciso fazer de mudança cultural para que a empresa realmente fique customer centric? Para que chegue nesse ponto do Rick aqui, né? De como ele estava explicando. Como fazer essa mudança cultural? Eu acho que acho que a gente pode perguntar aqui para os três, tem muito da construção da cultura, né? Como é que constrói isso? Como é que leva os conceitos? Assim, a tecnologia está lá, vai ajudar, vai ter infraestrutura para isso, vai dar para cadastrar o cliente, sabe? Mas como é que a gente coloca todas as pessoas do time com essa cabeça, a cabeça de olhar para o cliente e principalmente garantir que eu estou registrando essa história. E essa história vai permitir que, usando inteligência artificial, eu construa bons relacionamentos. Todo mundo fala de transformação digital, é tema há muitos anos. Eu sempre falei de transformação cultural. Primeiro você muda a cultura e o digital é uma consequência. E o que eu aprendi na pandemia, naquela época? Tem uma reunião muito engraçada no escritório. Hoje é engraçado, né? Fiquei lá 1 hora ouvindo porque meu time não conseguia vender com código vendedor online, que a gente não tinha essa capacidade na época. 1 hora ouvindo. Acabou 1 hora, foi muito legal essa reunião. Vocês têm 1 hora para me explicar como vocês vão fazer, porque senão a gente vai quebrar esse negócio. Porque eu preciso vender. E o que eu entendi? Tem um tripé aqui. O tripé, primeiro, é transparência na informação. O vendedor tem que saber que ele vai ganhar comissão, que vai estar tudo certinho. Depois a gente tira a fricção. Quais são os pontos de fricção, ou para o vendedor ou para o cliente, está dando trabalho. E o terceiro, para mim, é treinamento. Você tem que treinar bem para a pessoa estar confortável. Então tem esse tripé bem feito, você começa a destravar valor. E aí o vendedor vai começar a perceber que ele consegue vender qualquer horário, porque se ele usou o código dele alguma hora, ele também está ganhando comissão. Mas a transparência da informação, o tirar as fricções, e é muito bom você ter um time de vendas operando seus aplicativos, eles são os maiores usuários para te trazer todas as fricções deles e com o cliente que eles estão tendo. E a outra parte é treinamento para dar confiança para a pessoa poder usar bem isso. Então eu aprendi na pandemia que esse tripé foi o que destravou
Bastante. E a transparência, para mim, também vem de falar o que está acontecendo na companhia e trazer com muita clareza o planejamento estratégico para onde a organização está indo. Eu faço aberto isso. E se você pegar minhas lives que eu faço de resultado da companhia, ela é inteira aberta, como se fosse listada. Até mais, porque o listado tem que esperar o trimestre para poder falar. Eu não. Porque eu entendi que com essa cultura, você consegue fazer qualquer coisa, qualquer transformação. Desde que seja uma coisa genuína e que a companhia realmente enxergue valor. E aí vem o aletramento até. A gente está fazendo agora um trabalho de aletramento de AI para a companhia inteira. Porque você não quer que a gente está debatendo um tipo de nível de discussão, queira que quem não chegou nesse nível de conhecimento técnico consiga dialogar. Você precisa colocar todo mundo no mesmo nível de conversa, para aí você poder ir evoluindo. Então, acho que a transparência, a informação, a democratização da informação, do conteúdo, todas as áreas da companhia hoje tem uma estrutura de dados dentro para poder fazer os relatórios, Power BI, puxar informação. Quer dizer, a área de tecnologia ela tem seu hub e é o centro, mas você tem que descentralizar esse processo dentro das áreas. E é isso que a gente está construindo agora, o que vai trazer muita mais agilidade e velocidade. Então, vem da transformação cultural, que vai para digital, que passa por essa jornada para poder ganhar o que eu acredito que vai ser o grande diferencial, que é o jogo da velocidade. Super. Como que vocês estão fazendo lá? Para botar na cabeça das pessoas que elas têm que ir para esse lado. Eu acho que a gente está num caminho muito parecido como empresas, né? E eu acrescentaria, imagino que você também esteja fazendo, a gente tem um trabalho grande com as lideranças. Ou seja, além da gente letrar, treinar, dar transparência. A gente faz mensal as lives, o André faz mensal as lives, mesmo sendo capital aberto, ele faz mensal. Só que a gente tem um trabalho grande com um time de liderança, sabe? É um trabalho grande de colocar que, assim, a gente trabalha... Eu sei que é clichê, mas é um clichê, cara, que assim, a gente trabalha em função do cliente. Então, vai para a loja, vai visitar a loja, vai entender problema em loja, vai falar com o vendedor de loja, vai falar com o gerente de loja, vai falar com o regional, viaja o Brasil. Então, as lideranças, elas são extremamente direcionadas a estar próximo da operação e não dentro do escritório. Claro que você fica dentro do escritório, mas que você esteja próximo, porque como é que você sabe, como é que você escuta, sente e inclusive se inspira em resolver problemas? Vendo a vida real. E a vida real está lá nas lojas, né? Está lá na loja, está no centro de distribuição, no nosso caso na fábrica. Então a gente tem um trabalho muito grande na empresa de empurrar as lideranças, empurrar no sentido positivo de vai para a operação. Vai para a operação e sente a operação. Uma frase que eu vi esses dias, que se você entender as frustrações, que basicamente é perguntando, isso é a maior potência que você pode ter da transformação do negócio, a potência está nas frustrações. Porque são os pontos de acupuntura que se você põe uma agulha, solta potência. E você consegue saber isso estando em campo perguntando. E aí você destrava muito valor, eu concordo. Pedro, te deixei numa situação difícil, né? Que os caras já falaram tudo. Sobrou alguma coisa para complementar de dica? Mas assim, eu concordo muito com o que eles falaram. Acho que principalmente puxando o gancho aí com o que o Rick falou, né? Em relação à cultura, é um negócio que também eu acredito bastante. Eu uso muito uma imagem do Gartner, que ele mostra que o principal desafio para fazer a transformação digital é justamente a cultura. E isso foi analisando várias empresas, né? Então, quando a gente criou, quando a gente se propôs a fazer lá na Veste uma transformação digital, a gente criou um comitê de digital, onde a gente trata digital e estratégia. E a gente trouxe para esse comitê algumas pessoas e entre elas tem a pessoa que cuida da área de RH, justamente para ser, porque assim, a gente fala, poxa, precisamos mudar o mindset do pessoal, como que a gente vai fazer? E aí ela que tem a área de treinamento, tem histórico também, experiência em loja, ela é uma pessoa que cresceu, fez toda a carreira lá em loja, ela ajuda muito a gente a conseguir trazer, né, essas mudanças. E aí eu tava lembrando aqui de algumas passagens que a gente teve, quando você falou, Gil, de, poxa, ter todos os dados, né? A gente construiu o Data Lake e uma das coisas que a gente queria ter era os dados fiéis dos clientes. E a gente montou um relatório dedo duro, que mostrava se a loja preencheu os dados corretos do cliente e a gente validava, era dado verificado. E as lojas tinham meta para colocar esses dados verificados, né? Então, hoje, aí, assim, a gente teve a pandemia que foi um baita empurrão, todo mundo foi forçado, de certa forma, a ver o valor disso, porque elas começaram a ver os clientes chegando na loja porque receberam um SMS, porque receberam um WhatsApp, porque receberam um e-mail. Então, começaram a ver, de fato,
o payback, né, dessa ação, e que geralmente que não era só um esforço despendido à toa, que de fato tinha um retorno. E hoje a gente tem um esforço, né, que a gente está colocando principalmente nos nossos franqueados, né, para conseguir trazer isso, porque a gente tem também um pool de franqueados, a gente tem, né, trazido novos franqueados para nossa operação, e aí agora a gente tem essa etapa também de fazer tudo que a gente fez na nossa loja própria, levar também para as franquias, que aí a gente tem um convencimento do franqueado antes de chegar na equipe dele, né? Eu vou mandar um abraço pro Wagner, que trabalhava comigo, trabalha com vocês, ele vai saber ajudar vocês muito bem a levar esse conceito do franqueado para ele engatar nesse sistema nosso de loja própria. Perfeito. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Algum último ponto vocês gostariam de trazer? Algum último insight aí pro público? O meu é sempre sejam inquietos e questionadores. O mundo está mudando rápido. Você tem duas maneiras de olhar para isso. Com leveza e curiosidade ou o oposto. Tudo que eu faço, eu tento trazer leveza e curiosidade para o time. E vamos se divertir no processo, porque a jornada de varejo já é puxada. Se a gente achar os pontos de diversão e alegria e colocar a turma para trabalhar junto, acho que é o maior potência de qualquer organização para mim. Tudo que é externo a gente não controla, é o que está acontecendo no mundo inteiro em volta. Enquanto a gente tem espaço para ser mais eficiente dentro da companhia e mais alinhado, acho que é onde está o esforço, onde tem que colocar energia, e aí tem um mar de oportunidade para as organizações. Meu ponto é... A gente está vivendo uma época de transformação acelerada e profunda. Para os negócios, Riachuelo e todos os negócios darem certo, o que eu vejo é gente, cara. É ter gente engajada, gente apaixonada, gente que vibra com o negócio. Então, gente é o cara da loja, gente é o cara de TI, ou seja, ter as pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas energizadas e pessoas, eu diria até apaixonadas pelo varejo, é a chave para desenhar boas jornadas, sabe? Porque você não está fazendo sistema. Você está resolvendo problemas, você gosta do negócio, sabe? A tecnologia é só o enabler para fazer coisas muito bacanas. Então, ter gente apaixonada pelo negócio de varejo, na empresa de varejo, para mim é a chave. Muito bom. Pedro, vamos lá. Eu falaria, assim, não se assuste, né, com tudo isso que a gente falou, porque às vezes a gente mesmo, né, ouvindo, tinha hora que eu vendo ficava tudo isso, assim, né? Nossa, a gente mesmo fica, cérebro. poxa, por onde começar? Então, assim, acho que começar pelo básico bem feito, acho que é para realmente conseguir absorver tudo isso, mas assim, focar naquilo que é mais importante para você naquele momento e buscar se cercar das melhores pessoas possíveis. A gente tem lá uma frase que está escrita em todas as paredes do escritório, que é assim, a gente que faz o nosso sucesso, e a gente acredita muito nisso, porque eu acho que se a gente, né, traz gente que tem conexão, que busca esse mesmo propósito, a gente consegue romper todas essas barreiras. Beleza. Para fechar, super certo, né, que a gente ouviu aqui, né? E o varejo é gente. Precisa gostar de gente. Precisa gostar de estar na loja. Precisa de viver, destravar as coisas, né? Perceber as pequenas dores, as frustrações e o potencial de ter. A tecnologia vai estar aí. Ela é meio. Sempre vai ser. Hoje é inteligência artificial, lá atrás foi dados, mais para trás foi os sistemas. Estão disponíveis, sempre vão se renovando, mas a gente sempre está procurando oportunidades, conhecendo o cliente, de destravar o potencial das coisas, resolvendo as frustrações que acontecem, seja no digital, seja no físico. Mas no varejo, tem que gostar de gente. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente pode ter no varejo. E você, fala um aprendizado dessa discussão que você levou para a sua reflexão. Muito bom, muito bom. Aprendizado dessa temporada inteira, eu acho, que é isso, assim, principalmente olhar pro lado, ser inquieto. Eu sou muito como você, assim, nessa pegada, cara. Olhar pro lado, ver o que o outro tá fazendo e tentar trazer pra minha realidade. Acho que vale pra conteúdo, vale pra tudo, né? Como que eu consigo fazer esse conteúdo aqui ficar diferente e trazer realmente insights pra quem tá assistindo? Acho que vai muito por aí também. Boa. Boa. É isso, pessoal. Bom, chegamos ao final dessa temporada. 4 episódios aqui de muita lição de atendimento ao cliente. Eu acho que foi super rico aqui para todo mundo que acompanhou. Se você ainda não viu os outros episódios, tem mais 3 aqui, ó, na playlist, só acompanhar, clicar e assistir também as outras conversas. Deixa eu agradecer a turma que esteve aqui comigo nessa última conversa, né? O Gilcinei Hansen, o Gil, VP de Negócios e Marketing da Zenvia, o Pedro Correia, diretor de TI, e-commerce e CRM da Veste, o Ney Santos, diretor executivo de Tecnologia e Inovação de Riachuelo, e o Richard Stade, CEO da Aramis Inc. Tamo junto. Bora. Beleza. Valeu, pessoal. Até a próxima temporada. Valeu. Falou. Boa.